Nova derrota do Amazonas FC no Campeonato Brasileiro da Série B, com direito a um erro escandaloso de arbitragem no jogo contra o Atlético Paranaense. Vamos falar sobre tudo isso, mas antes roda a vinheta. Galera, para você que está conhecendo agora o canal do Leanderson Lima, não se esquece de fazer sua inscrição, né? Muito facinho, gente. Você aperta no botãozinho ali, se inscrever, embarca na nossa nave, vem aqui acompanhar todas as análises, rodada a rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, também daqui a pouquinho do Campeonato Amazonense, que está começando, né, no início agora do ano que vem. Enfim, aqui é a Casa do Futebol Amazonense, seja muito bem-vindo. E não esquece também, cara, de ativar o sino de notificação, porque aí você sempre vai acompanhar os conteúdos aqui do canal e também deixa o teu comentário, eu quero saber o que você achou dessa partida. Então, galera, vamos falar do jogo entre Atlético Paranaense versus Amazonas. Um jogo que nitidamente a gente sabia que seria um jogo dificílimo, a gente sabia que a situação do Amazonas, a rodada após rodada, fica cada vez mais complicada. Eu até aqui, como vocês viram no vídeo anterior, já joguei a toalha, que eu acredito que o Amazonas não escapa mesmo de um rebaixamento, mas ele vinha até então fazendo um jogo bom ali contra o Atlético Paranaense, vinha conseguindo se defender bem, até, né, que o Julimar manda aquele petardo de fora da área, né? Se o Atlético Paranaense não estava conseguindo penetrar na defesa ali do Amazonas, os caras chutou de fora da área e fez um golaço, né? Um gol lindo, realmente a gente tem que tirar o chapéu, foi um chute perfeito e ali sem chance nenhuma de defesa para o Renan. Ali o Atlético Paranaense abre o placar. E aquela história, gente, o grande problema do Amazonas, e eu fiz essa analogia algumas vezes aqui no canal, é como se fosse aquele aluno relapso que no primeiro bimestre olhou assim, olha, poxa, a gente tirou um monte de nota baixa, mas calma, peraí, tem um segundo bimestre pela frente. Aí no segundo bimestre vai, leva um monte de nota ruim de novo, aí diz, calma, tem o terceiro e tem o quarto ainda, aí no terceiro porrada de novo, e aí, mano, tu vai pro quarto bimestre no desespero e essa situação que a gente tá vendo. O grande problema, gente, disso é você ter que resolver tua vida contra times que, estão lutando ali ainda pelo acesso, dois, equipes muito melhores e mais bem estruturadas. A gente tem que dizer isso. Não tem como a gente ir por um caminho diferente. O Atlético Paranaense é melhor e mostrou isso dentro de campo. E o Amazonas deixar para resolver sua vida diante de um time que ainda está brigando pelo acesso, não podia dar outro resultado, né? Deu ruim. E não pense que o problema para por aí, porque na próxima rodada o Amazonas vai receber o Cuiabá jogando em casa, né? Tem essa vantagem de jogar em casa, porém o Cuiabá ainda tem 22% de probabilidade de acesso, ou seja, é uma equipe que não está descartada, não é carta fora do baralho, é uma equipe que ainda está lutando pelo acesso, e aí, de novo, né, uma equipe melhor estruturada, um elenco melhor, numa posição melhor na tabela, e aí é aquela história, mais uma encrenca aí para o Amazonas. E esse é o problema de você deixar tudo para o final, deixar tudo para depois, e é por isso que a gente tem aí uma situação gravíssima do Amazonas FC nessa competição. E temos que falar de arbitragem, né, gente? Mais uma vez a gente tem que falar de arbitragem, porque não interessa qual é a divisão que você esteja cobrindo o jogo. Pode ser na Série A, pode ser na Série B, na Série C, na Série D, até na Série S, se ela existisse, você teria que estar falando de arbitragem, porque a arbitragem é um problema seríssimo no futebol brasileiro. E a gente teve o lance ali da entrada do Allan Kardec em cima do Kevin Ramírez, inclusive a assessoria de comunicação aqui do Amazonas, ao fim do jogo, divulgou essa imagem aqui da situação do joelho, ali de como ficou do Kevin Ramírez que não conseguiu levar o jogo até o fim por conta dessa lesão. E quando a gente revê o lance, né, é aquela história, a gente, por exemplo, viu ali a imprudência, né, o jogo, a gravidade desse lance foi tanta que você poderia ali, o Allan Kardec poderia ter perfeitamente colocado um ponto final na carreira do Kevin Ramírez, né, poderia ter causado uma fratura, aquela coisa toda, né, e o mais curioso disso tudo é que o árbitro, né, o Bruno Pereira Vasconcelos, só deu amarelo e foi chamado pelo VAR, porque quem acompanha futebol sabe, né? Quando o VAR parte para uma intervenção dessa, para chamar o árbitro ali, para dar uma olhada, ele no mínimo está dizendo, amigão, olha, eu acho que teve algo mais aí do que um cartãozinho amarelo, né?
tu não quer dar uma olhada aqui? Dá uma chegadinha aqui, dá uma olhada. E aí ele viu o replay e o que ele fez? Ele manteve o mesmo cartão amarelo. E, cara, é aquela coisa, né? Eu sempre tenho eu sempre falo isso sobre arbitragem no futebol brasileiro, porque assim, a impressão que eu tenho é que no Brasil, né, a gente conseguiu já destruir essa ferramenta que é o VAR. Quando surge o VAR, pelo menos eu fui sempre um defensor dessa ferramenta, enquanto muita gente dizia assim, o jogo vai perder a graça, vai acabar com a discussão de mesa de bar. Cara, eu acho que é o seguinte, uma ferramenta dessa, tecnológica, é para melhorar a qualidade do jogo, para você não ter injustiças, mas pasmem, no Brasil a gente continua tendo injustiça, por quê? O cara vai olhar, tem uma imagem, tem uma imagem para mostrar ali a situação, o cara olha a imagem e ainda assim ele faz errado. E ele faz isso na Série A, como eu digo para você, na Série B, na Série C, na Série D, em tudo que é canto. Então, a arbitragem brasileira, sabe, ela está se esforçando, né, para destruir essa ferramenta, né? Se é que já não destruiu, né? Eu acho que até aqui no Brasil o VAR, né, a arbitragem com VAR e tudo virou uma grande várzea, uma grande esculhambação. E vamos ouvir o que o técnico do Furacão falou sobre essa questão do Allan Kardec. Sobre a expulsão, assim, a primeira coisa que eu fui fazer, até fiz no campo rapidamente, mas foi conversar com o Kardec, porque se você pegar a imagem, e se for comparar, por exemplo, com a imagem do Palmeiras, qualquer imagem que você pare ela, desacelere ela, tire ela do primeiro movimento da câmera número 1, né? Qual é o sentimento que nós, vendo o jogo do Palmeiras, tivemos no primeiro movimento? De expulsão. Quando tu vai ver o lance, a perna do jogador continua no movimento e passa ainda da perna do jogador. O Kardec, eu fui ter o cuidado de falar com o Kardec, e o Kardec disse, eu fiz o movimento, mas quando chegou na perna eu parei. Então ele não continuou o movimento de forçar o chute. E eu confio no meu jogador, e vendo a imagem, realmente a perna do Kardec não segue adiante, né? Não segue adiante. Então, aí cabe a interpretação. Ele podia ter interpretado vermelho, e aí a gente teria que respeitar. Interpretou como não vermelho, eu fico com a palavra do meu jogador e com a imagem que eu vi, e assim, eu estava muito perto também do lance. Então, é isso. Olha só, preste atenção nessa frase aí. Ele poderia ter interpretado com vermelho e a gente teria que respeitar. Gente, qual treinador no Brasil, no futebol brasileiro, ele vai dizer assim, nossa, não, realmente era jogada para expulsão, era aquela coisa toda. Não, todo mundo fica brigando, todo mundo fica falando e aquela coisa e tal. Mas o que existe hoje, eu acho que vale a pena a gente destacar, e isso não é só na Série B, é na Série A, na Série C, em todo lugar, que é o seguinte, existe uma espécie de pacto ali, implícito, que é o seguinte, se a arbitragem me beneficia, aí eu não sei, eu não vi, eu prefiro acreditar que no que o meu jogador falou, e que não sei o quê, porque isso, dá aquela floreada bonitinha, mas quando o lance prejudica teu time, aí você não acha nada, você tem certeza. Você tem certeza que a arbitragem errou, você tem certeza que foi sacaneado, aquela coisa toda, e é por isso que a arbitragem no Brasil não melhora. Porque no lugar de todo mundo se juntar e dizer assim, por exemplo, num outro momento até aqui da coletiva, o Odair chega e fala, não, mas o Atlético foi prejudicado em outras ocasiões. O ideal é que a arbitragem faça seu trabalho e que ninguém seja prejudicado, nem o Atlético seja prejudicado, nem o Amazonas seja prejudicado. Agora, principalmente entre os times de maior patente, quando acontece um lance desse e que, de certa forma, o time é beneficiado, aí há esse discurso bunda mole, sabe? Não, peraí, não foi tão assim. Não, eu acho o seguinte, a gente tem que brigar. Treinadores do futebol brasileiro, clubes do futebol brasileiro, eles têm que brigar, têm que se juntar, para dizer assim, cara, a gente tem que ter uma arbitragem melhor. Sabe? Não é uma questão de... Porque senão você fica, sabe no quê? Numa eterna roleta russa. Nesse jogo, foi tudo de boa para mim, não vou reclamar. No próximo, eu vou ficar enchendo o saco aqui falando da arbitragem, porque eu fui prejudicado. Então a gente tem que brigar, cara, para que a gente tenha uma arbitragem competente o suficiente, para a gente não ter que estar discutindo se foi ou não foi.
Bom, é por isso que o futebol vai perdendo cada vez mais a sua credibilidade. E é por isso que eu já bato na tecla aqui há muitos anos, há muito tempo, de que é preciso profissionalizar a arbitragem brasileira. A gente mudou de presidente de federação, né, da Confederação Brasileira de Futebol, e aí vamos ver, né, cara? Até agora não vi nenhum movimento grande com relação a isso, no sentido de melhorar a arbitragem no Brasil, de profissionalizar a arbitragem no Brasil, que para mim, o dia que a gente tiver um presidente de confederação que fizer esse tipo de trabalho, que profissionalizar a arbitragem brasileira, esse sim vai ser um dos grandes legados desse presidente. Agora, o difícil é saber se realmente há interesse nisso, porque até os próprios envolvidos direto ali, como é o caso dos jogadores e dos treinadores, eles compram esse discurso de que, não, se me prejudica, a arbitragem é uma desgraça, mas no dia que não me prejudicou, no dia que eu me dei bem aqui, no dia que eu não tive um jogador expulso, no dia que eu tive um gol validado ali, um gol esquisitão validado, aí não, aí o erro acontece para todo mundo e não sei o quê. E aí, meu amigo, segue na roleta russa ali, porque um dia a bala vai parar na tua cabeça. E vamos ver aqui o que disse o técnico do Amazonas FC sobre esse lance polêmico de arbitragem. A questão do lance é indiscutível, né? Acho que isso não é um problema da Série B, né? Acho que é um problema do futebol brasileiro, né? É difícil a gente ficar falando. E também, não sei se fosse expulso tal, a gente venceria o jogo. Não adianta a gente colocar a culpa na arbitragem, porque a arbitragem é isso daí, entendeu? Infelizmente, a arbitragem brasileira é uma vergonha. Mas vamos trabalhar, nosso espírito tem que vir. Nós temos que ir para o próximo jogo com o Cuiabá, não pensar nos 4 jogos, nós temos que fazer um grande jogo dentro de casa e jogo a jogo. É isso aí, jogo a jogo, não tem para onde correr. E a situação aqui do Amazonas é essa. Ele está na vice-lanterna, o Paysandu ali na 20ª posição com 27 pontos, o Amazonas na 19ª posição com 32 pontos, Volta Redonda na 18ª posição com 34 e o Botafogo de Ribeirão Preto aqui com 35, todo mundo junto e misturado aqui. E o Atlético aqui, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, né, na 16ª posição, com 37 pontos. É isso que eu tinha para dizer sobre esse jogo entre Atlético Paranaense e Amazonas. Vamos que o futebol não para e a gente volta aqui para falar do próximo jogo contra o Cuiabá.